Graça e paz, meu amigo. Eu quero deixar uma palavra para você no Salmo 32, versículo de número 4, que está aqui na minha Bíblia Sagrada, que vai dizer sobre o rei Davi: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão. Ou seja, a mão de Deus, o castigo de Deus pesava sobre Davi. Era como uma pedra que trazia o pecado, a consequência, a culpa, que ele perdia a sua força, ele perdia o seu ânimo, ele perdia, aleluia, a sua alegria. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos dá livre-arbítrio. Lembra de Adão, que foi colocado no paraíso e o Senhor falou para ele: não come dessa árvore, porém ele comeu. Ele foi uma escolha dele que teve com Eva e comeu. Porém a consequência, ela vai trazer o assombro de Deus, porque quando Deus visitava ele no jardim do Éden, eles conversavam, dialogavam. Porém depois do pecado, ele ficou com medo, ele se escondeu. O que o mundo tem colocado no meio da sociedade, dizendo que o pecado é algo prazeroso, associa o pecado a algo prazeroso. Porém, ele tem a sua consequência. A consequência de Adão era ficar com medo de Deus, era a vontade de se esconder. Todo pecador, ele tem a vontade de se esconder, ele não vem para a luz, porque as suas obras vão ser condenadas, as suas ações vão ser repreendidas, corrigidas. E ele muitas vezes ele não quer ser corrigido, muitas vezes ele não quer largar aquilo que é prazeroso para ele. Porém, muitas vezes hoje, no tempo de graça, no tempo de Cristo Jesus, não traz a consequência rapidamente do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado ele gera a morte, e a morte eterna. E quem é que quer passar a eternidade no inferno? Ninguém. Se eu perguntar para você, eu perguntar para qualquer pessoa, elas não querem, mas elas continuam no seu pecado, elas continuam escondendo, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se nós confessarmos os nossos pecados e sermos perdoados, esse peso, essa pedra, esse fardo de culpa vai sair da nossa vida. Porém, se nós ocultarmos esse pecado, a gente não prospera, a gente não progride, a gente não produz, a gente não vai à frente, e continuemos nesse mesmo peso. Não insista no erro, porque você pode pecar 10, 20, 30, 40, 100 anos, mas a consequência do pecado, meu irmão, a consequência, minha irmã, vai ser a morte eterna, o sofrimento eterno, onde o bicho nunca morre, o fogo não se apaga. Imagina você ser queimado eternamente. Quem queima um dedo já sente aquela vontade. Imagina você ser queimado eternamente. O bicho nunca morre, o bicho te roendo, te comendo, te devorando, ele nunca morre. O ranger, o sofrimento, a agonia. O que é o inferno? É a separação total de Deus. Lembra da água? Deus está na água. Lembra do ar? Deus está no ar. Lembra do seu descanso? Deus está no repouso. Lembra da paz? Deus está na paz. Lembra do amor, do carinho das pessoas, do afago da mãe, do pai? Deus está no amor, Deus está nisso. Mas isso haverá uma separação totalmente. O inferno é preparado para os demônios e para os desobedientes da palavra de Deus, aqueles que não reconheceram Jesus como Salvador. A Bíblia diz em Tiago: confessai vós uns aos outros as vossas culpas e orai um pelos outros, para que vocês possam ser perdoados e curados. Ou seja, o pecado traz enfermidade, meu irmão, na sua vida, e você precisa ser curado pelo poder da oração, pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que eles não vêm para a luz, o pecador não vem para a luz, para que as suas obras não venham a ser reprovadas, e eles se escondem. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele assombra. A Bíblia diz em Apocalipse que eles vão querer se esconder nas montanhas, nos penhascos, e vão dizer: caia sobre nós os montes, porque a ira de Deus vem sobre nós. Eles preferem se esconder, eles ficam com medo, porque eles sabem que a consequência dos seus pecados vai trazer grandes pesos sobre a vida deles. E Deus está dizendo: se arrependa enquanto é tempo. Você que se afastou, volte para o caminho enquanto é tempo. Volte para a presença de Deus enquanto é tempo. Entre dentro de uma igreja rápido, ouça a palavra de Deus e se converta. Não endureça o vosso coração quando for repreendido pelo Senhor, quando for corrigido pelo Senhor, porque a consequência do pecado é a morte eterna, esse é o salário. E Deus, ele quer te salvar, meu amigo. Deus, ele quer nos salvar.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos maus caminhos, ouvirei dos altos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer te sarar. Deus quer te fazer alvo como a neve. Deus quer te fazer leve. Deus quer abençoar a sua vida. Então, meu querido, divulga essa palavra, porque essa palavra vai fazer um grande efeito na vida de pessoas. Não queira passar a eternidade sofrendo com dor, com gemidos e se afastar totalmente de Deus, porque esse é o tempo de você se arrepender. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, dá um like aí no Facebook para nos ajudar e ajudar a obra de Deus a crescer. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fui.